Bom dia, bom dia. Quando a gente recebe um convite desses, imediatamente eu lembro daquela... Deus tem que capacitar os escolhidos, né? O pastor Márcio me convidou, ou foi intimou? Não, convidou. E aí, imediatamente comecei a orar a Deus, tenho um hábito de orar a Deus, e já é a segunda vez que quando eu estou orando a Deus, lá no secreto, no meu quarto, e eu falo, Senhor, me coloca aí como instrumento da Tua Palavra. Aí de repente chega a mensagem do pastor Márcio, já foram as 2 vezes isso, me convidando para alguma coisa. A gente consegue reconhecer de onde vem, né, esse chamado. E aí logo depois eu fiquei pensando sobre, Senhor, que palavra que você quer que eu fale, que eu compartilhe com os irmãos. E aí eu falei, vou aqui seguir o coração. E aí depois de um tempo, na intimidade, em orações, Deus falou, não, é outra coisa. E eu quero compartilhar isso com vocês. Esse tema que Deus me deu para compartilhar com vocês, chama Siga as Instruções. Como é importante a instrução na nossa vida, desde pequenininho. Outro dia eu estava conversando com o Lucas, falando com ele, falei, filho, olha só a missão do papai. Papai do céu, te coloquei na nossa família e me deu a responsabilidade de te instruir nisso. Olha a minha responsabilidade. E eu comecei a entender que as instruções, elas são de fundamental importância na nossa vida para que a gente chegue onde a gente quiser chegar, onde a gente deseja obter sucesso, na carreira, na família, na saúde, no trabalho, na empresa. E muitas vezes a gente não consegue nem reconhecer quais são as instruções, e muitas vezes não consegue nem escutar quais são as instruções. E algumas vezes também vem tantas instruções que a gente fica meio perdido. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Olha só o que tem na palavra. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Várias formas. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém? E eu meditando nessa palavra, cada um exerce o dom que recebeu. Dom? Que dom? Às vezes não dá nem tempo de pensar qual é o dom, né? Alguns já reconhecem de imediato, outros não. Eu gosto demais daqueles programas de The Voice, X Factor, que você é um pessoal que vem para cantar. Vocês já viram esse programa? De repente vem uma menininha assim de 10, 11 anos e você fala, quem vem dali? Daqui a pouco você vê que é um fenômeno cantando, né? Olha, aquela menininha de 10 anos descobriu o seu dom ali naquela idade. E logo depois também vem uma outra pessoa mais velha, um mecânico, qualquer outra profissão, e de repente ele também canta uma música e fala assim, por que esse cara não foi, né? Cantor, enfim. Ali me chama muito a atenção essa palavra, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando as suas múltiplas formas. Onde eu quero chegar com isso? Todos nós recebemos dons de Deus, todos. Alguns não reconheceram ainda, outros reconheceram, mas falaram assim, nossa, é mais fácil arrumar uma profissão ali, fazer outra coisa que eu vou ganhar mais dinheiro, vou ser mais feliz. Mas as pesquisas mostram que não é bem assim. E outros até reconheceram, mas não tiveram instruções adequadas para poder exercer
e administrar essa graça de Deus de diversas formas. Seja um pregador, seja um médico, seja um professor. E aí eu comecei a entender e buscar essa jornada da vida. Nós vivemos numa incansável, incessante busca do sucesso profissional, independente do conceito de sucesso que você tenha, não vem ao caso isso. Mas a busca profissional, a busca do sucesso na família, a busca do sucesso financeiro, a busca do sucesso na saúde. E essa incansável, eu tenho ajudado muitos profissionais assim se reencontrarem, principalmente aqueles que têm um tempo de carreira e se sentem perdidos. Mas eu acredito que essa busca incansável, incessante, para esse sucesso, sem a instrução certa, faz com que a gente se sinta perdido. Faz com que a gente não escute as instruções certas. Isso, devido à tecnologia, devido à quantidade de informações que hoje chegam até nós, muitas vezes isso nos cega. A gente não sabe o que fazer. Com tanta informação ao nosso alcance, chegando até nós, é difícil tomar a escolha de qual instrução, qual a melhor instrução seguir para chegar onde a gente deseja. Faz sentido isso para você? Essa busca incessante, eu acredito, eu tenho visto que tem levado muitas pessoas a um colapso. Independente de qual área nós estamos falando. Colapso. Para corroborar com isso, eu trouxe essas pesquisas aqui, ó. A fonte está aqui do lado. No Brasil, 1 a cada 3 casamentos acaba em divórcio. Não aqui na Igreja Adã. Em outros lugares que as pessoas não caminham com Deus. 90% dos trabalhadores, essa pesquisa me impressionou muito, 90% dos trabalhadores hoje se sentem infelizes, insatisfeitos com aquilo que fazem. Se a gente pensar bem, talvez o profissional ele fica mais tempo no trabalho do que em casa. Ele fica mais tempo no trabalho que com a família. Mais tempo da minha vida num local onde eu me sinto infeliz. Praticamente um cativeiro profissional. Teve uma pesquisa que surgiu no ano passado sobre os estudantes universitários, porque eu tenho ido muitas universidades conversar com a turma. 80% dos estudantes universitários não têm a menor noção do que vão fazer profissionalmente quando se formarem. Não é nem que está perdido, nem se encontrou ainda. $12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Os remédios mais vendidos da tarja preta são os remédios, os ansiolíticos para depressão. Não é à toa. O Brasil está na contramão do suicídio. Enquanto o mundo caiu 4,5%, se eu não me engano, o Brasil cresceu 6,8% nos últimos anos, 16,8% entre os adolescentes. Segundo lugar no nível de estresse. Brasil, nós temos um título, não temos que nos orgulhar disso. É o segundo lugar do mundo com o maior índice de estresse dos profissionais. Síndrome de Burnout. E as duas grandes epidemias hoje, diabetes e hipertensão. Um brasileiro a cada 2 minutos morre de hipertensão no Brasil. Colapso. Eu acredito que esse colapso se dá pela quantidade de informações, pela quantidade de instruções, pela tecnologia, mas principalmente pela nossa falta de habilidade de conduzir, de pilotar essa máquina chamada indivíduo. Pô, coisinha difícil, hein? Deve ser mais fácil pilotar um foguete para a Lua, com aqueles botões, com aquele negócio, do que pilotar isso daqui. Sentimento, emoção, decisão, família, saúde, trabalho, carreira, finanças. Eu trouxe esses dados para corroborar com essa linha de raciocínio, com essa ideia de
quais instruções nós devemos seguir. Deus falou muito comigo para eu poder trazer essa palavra para vocês. Muitos têm se sentido num verdadeiro labirinto, não encontrando a saída, não conseguindo achar, entrando de corredor em corredor, falando, meu Deus, qual é o melhor corredor? É esse, não é, volta, vai isso. E no meio do caminho tem algumas pessoas indicando, não, vai para lá que é melhor. E você foi e não foi melhor. Provavelmente você conhece alguém que se sinta assim, em alguma área da sua vida. O resumo que eu faço é, as pessoas estão se sentindo perdidas profissionalmente nesse planeta da existência humana chamado Terra. Perdidaço. Calma, não andeis ansiosos por coisa alguma, já diz a palavra. Antes de tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Tem algum advogado aqui? Petição, pedido por escrito, pode ser? Quando eu entendi, quando eu tive a compreensão disso, dessa instrução, falei, ele está falando para eu fazer um pedido escrito, minhas orações são escritas. Escrevo, tiro de dentro, coloco aqui e falo, Deus, está aqui, ó, escrito, que é para não ter dúvida. Se eu pedir, será que eu pedi, não pedi? O que eu pedi mesmo? Instrução. E aí Deus falou comigo, para eu trazer essa palavra para vocês. Tem um mapa dessa prosperidade que Deus já nos deu. E já nos deu as instruções. A gente não consegue reconhecer muitas vezes. A gente até lê, entende, mas não compreende. A palavra que tem no meu coração é compreender. A gente precisa compreender as coisas. Compreender. Como eu já tinha lido essa passagem centenas de vezes, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloca diante de Deus seus pedidos por escrito, mas não fazia. Às vezes até pedia na oração, aí 3 dias depois era tanta coisa, tanta informação, eu falei, o que eu pedi mesmo? Quando você pede uma coisa e depois você não sabe o que você pediu, você não consegue reconhecer quando ela chega. Então essa palavra compreensão tem tocado no meu coração de forma muito impactante, porque eu quero compreender, eu peço para Deus, Deus me dê a compreensão disso. Porque a quantidade de informações é tão grande, as instruções que chegam até nós são tantas, que isso faz com que a gente fique cego, surdo e mudo. E aí como é que eu vou dar um passo? Como é que a gente vai agir se a gente não consegue ver, enxergar e nem escutar? Eu quero compartilhar isso com vocês, que Deus me falou. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, efatá. Fraco. Olha para quem está do teu lado e fala assim, efatá. Muito bom, excelente. Marcos 7,14. Conhece essa história? Resumindo, o mudo, tinha um cara surdo e mudo, e encontrou com Jesus, e Jesus fez o que fez, falou assim, efatá. Abra-te. Efatá é, abra-te. Ele começou a escutar e começou a falar. Glória a Deus. Que hoje o teu coração, a tua mente, o teu ouvido possam se abrir para a palavra de Deus. E você compreenda isso para que você consiga aplicar na prática a palavra de Deus. Não é teoria. É teoria e prática. Se transformam no poder de Deus. Teoria de Deus. Que é diferente, muitas vezes, da nossa teoria humana. Vocês já perceberam que a matemática de Deus é diferente da matemática humana? Eu que venho do mundo corporativo, palestras corporativas, mentoria, que depois eu fui entender que mentoria é um discipulado, mas tudo bem, comecei a compreender as coisas. No mundo corporativo, cara, você quer ser o primeiro? Meu amigo, você tem que ser melhor do que os outros, você tem que mostrar não sei o quê. Na matemática de Deus, você quer ser o primeiro?
seja o último. Na matemática humana, para eu ter mais, eu preciso juntar, somar. Na matemática de Deus, para você ter mais, você tem que fazer o quê? Compartilhar. Na matemática de Deus, para eu ser maior, eu tenho que ser menor. Inversamente proporcional a tudo que eu tinha aprendido na minha vida. Falei, meu Deus, preciso caminhar muito nessa história. E eu lembro que a minha busca dessa compreensão começou com uma Bíblia para adolescentes. Até 5 anos atrás eu lia a Bíblia para adolescente, que era uma linguagem para adolescente, porque eu tinha muita dificuldade de compreender isso. Mas também, abria de vez em quando. Mas era uma busca. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, eu quero que abra. Olha a palavra de Deus o que diz. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quanto tempo eu demorei para entender essa palavra, esse contexto chamado temer a Deus? Vocês acreditam que eu achava que era ter medo de Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, é servir, é honrar, é respeitar, é colocar em prática os ensinamentos e as leis de Deus. Isso é temer a Deus, é caminhar com Deus, é andar junto com Deus. Porque quando você caminha, quando você anda junto, Ele te instrui no caminho que você tem que seguir. Indivíduo, lembra que eu falei a dificuldade? Indivíduo é indivisível. Eu não consigo, não dá para ser um tirano numa empresa e um pai maravilhoso. Indivisível. Caráter. Fui para uma mentoria em São Paulo uma vez, com um mentor cristão, e ele me falou que ele estava assinando um contrato, ele e um outro rapaz do Brasil e um cara de fora, estrangeiro, e na reunião, era um contrato de um grande negócio milionário, e na reunião o brasileiro chegou atrasado, um pouquinho atrasado, meio esbaforido, e falou que pediu desculpa, falou que tinha chegado atrasado, porque eles tinham saído com outra turma na noite anterior. Pessoal, uma galera legal, diferente, umas americanas. E ele falou, e o estrangeiro olhou e falou o seguinte: você é casado? Ele falou, sou. E ontem você saiu com a turma? Saí. O americano levantou, rasgou o contrato e falou: se você não honra a sua família, a sua esposa, você não vai arranjar esse contrato. E foi embora, e não fizeram negócio. Cara, indivisível. Forte, né? Como é importante a instrução na nossa vida. Fiquei lembrando do meu pai me instruindo a dirigir. Meu Deus, quanta paciência ele teve que ter. Se você me der 4, 5, 6 ingredientes, o que for possível para fazer um bolo, cara, vai sair um acarajé, mas bolo não sai. Não adianta você apenas ter as instruções dos ingredientes. Você tem que saber dosar no tempo certo, na hora certa, quantidade certa, da forma certa. Porque senão o negócio não sai. Faz sentido isso ou não? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que andam junto, não é para quem tem medo. E aí, Deus me falou o seguinte, para eu compartilhar com vocês. Né, quando a gente se sente nesse labirinto, sem saber qual a melhor escolha, eu falei, gente, calma, não andeis ansiosos. Eu lembrei quando eu estava construindo essa linha de raciocínio, alguns aqui vão lembrar, de um programa do Silvio Santos, onde você entrava numa cabine e botava um fone, e aí uma luzinha acendia e você tinha que falar sim ou não. Quem lembra disso? Ele falou assim, você quer uma maçã? Pô, daí o cara, sim. Acendia, você não via o que estava acontecendo. Aí daqui a pouco ele tirava a maçã e colocava uma BMW. Você quer trocar a sua maçã para uma BMW? Acendia a luzinha e o cara falava, não, a gente, meu Deus. Era legal aquilo, né? E eu quero falar para vocês, na matemática de Deus, a gente não vive dessa forma.
Tinha uma também que me veio aqui agora, Portas da Esperança, lembra? Você fazia um pedido e aí vinha... Eu lembro da música. Tã, 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 e a família lá tinha pedido uma coisa, sei lá, uma casa, coisas assim, significantes, necessárias para aquela família. E de repente abria a porta, Portas da Esperança, abria a porta e não tinha. Quem lembra disso? Eu vou te falar uma coisa. Deus diz que nós não precisamos acreditar e viver dessa forma. Deus já nos deixou a instrução, está lá. Você só precisa saber qual é a chave dessa porta. Só isso. É uma pegadinha? Alguns acham que é pegadinha, mas não é. Ele ainda deixou escrito para nós. E aí, olha só o que ele me falou. Como funciona essa dinâmica de Deus na nossa vida, para que a gente saia desse labirinto. Primeiro ele revela, depois ele te instrui, aí sim a gente age. Quando ele me falou isso, eu falei, revela, instrui e age. Deixa eu procurar no manual, onde é que tem isso? Cara, no Antigo Testamento tem todas as histórias. Primeiro Deus revela, depois ele instrui, e aí você age. Trouxe duas histórias, uma de Noé, Gênesis 6:3. Olha, Noé está lá, na boa, com a família, tranquilão, suave, e de repente Deus fala, Noé. Ele não falou assim não, gente, é só uma analogia, tá? Porque outro dia eu fui falar isso, e aí a pessoa falou, não, mas Deus não falou assim. Eu falei, é isso para ficar legal a história, né? Noé, chega aí, Noé. Cara, vou dar fim a todos os seres humanos. Aí já é a palavra, tá? Vou dar fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Haja estrutura emocional para receber uma orientação, uma revelação dessa de Deus, hein? Porque até então Deus não falou assim, mas você não vai estar nessa não. Revelação. Na Bíblia diz que Noé andava com Deus. E depois, Deus deu a instrução para Noé. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, nela fará compartilhamento, se calefatarás com betume por dentro e por fora. E aí se você ler lá, o 15, 16, cara, tem o tamanho, para qual animal, que tamanhozinho a porta, tem todas as instruções redondinhas. E Noé é um cara sábio, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Revela, instruir, age. Noé foi faixa preta nisso. Tem outras histórias. Trouxe de Moisés. Jesus chama Moisés. Moisés, você vai lá no faraó, porque você vai... Aí Moisés, eu? Não, está enganado, chama outro. Não, Moisés, é você. Faz comigo não, eu não sei falar direito, o cara não vai acreditar no que eu falo, eu não tenho essa capacidade não. É tu mesmo, Moisés. Putz, meu irmão é melhor do que eu para falar sobre isso, cara, chama ele, cara, diz que Moisés, é contigo, as pessoas não vão acreditar em mim. Moisés, pega esse negócio aí, pega, num cajado que virou uma serpente. Vai, cara, estou contigo. Mas se vocês não acreditarem, aí ele fez outra. Qual era a outra? Jogou água, não é? Foi água? Aí virou sangue. A mão ficou com lepra. Tirou. Falou, vai, porque se não acreditarem, você pode fazer essa lá. Falou, eu tenho certeza. Caramba, aí Deus ficou meio irado. Mas lá no final, e depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó, revela,
Ele instruiu o que ele deveria falar para o faraó. Mesmo Moisés falando, não sou eu não, Moisés, tá bom, deixa eu ir, porque senão o negócio vai ficar pesado do meu lado. Mas teve também os que escutaram a revelação, escutaram a instrução, mas não agiram. Jonas, vai lá em Nínive e fala isso. Jonas fez o quê? Jonas escutou a revelação, escutou a instrução e disse, pode deixar, mas não foi. Nossa, lê depois a história de Jonas. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente faz? Deus revela, Deus instrui, e assim nós agimos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Como que a gente faz? Primeiro a gente age. Depois não dá certo, a gente pede, pelo amor de Deus. Foi inversamente proporcional a tudo que eu tinha aprendido. E aí depois eu quero escutar de Deus que aquilo era para eu fazer. Não é assim? E aí eu pesquisei em todo o Velho Testamento, cara, foi assim com vários. Abraão, Adão, José, Josué e todos os outros nomes que tem lá, você encontra esse mecanismo. E eu falei, uau, com Maria, o anjo do Senhor veio, você, até que Jesus veio. Jesus que veio e deixou as suas instruções. Cara, uma instrução certa, poderosa, transforma a vida das pessoas, transforma a sua vida. Eu não tenho dúvida, conheço alguns testemunhos aqui do seu lado, está recheado, nossa maior riqueza, se alimentar desses testemunhos. Porque muitas vezes a gente lê e não compreende, e um testemunho é a promessa de Deus na vida das pessoas que se transformam em testemunhos, e isso alimenta a sua fé, simples assim. Que instrução que você está escutando? Eu sempre falo que tem dois tipos de pessoas nas palestras, que é um que contagia e um que contamina. É fácil você reconhecer uma pessoa que contamina. Falei, e aí, tudo bem? Você viu lá? Morreu. Como? Caiu, passou por cima, abriu a cabeça, sangue. Falei, Falei, nossa, você viu? Amanhã vai fazer sol. Não, vai chover. Pô, comprei o carro. Esse carro bebe muito. É péssimo. Como diz um amigo meu, seca a pimenteira. Que tem essas coisas que eu achei que não tinha moda, energia, né? Rouba tudo. Os que contagiam são diferentes. Quando você chega com uma palavra triste, ele te eleva, ele te alimenta. Uma palavra motivacional, com um abraço, com um sorriso, até com uma palavra de Deus. Multiformas da graça de Deus. Se você não conhece ninguém que contamina, toma cuidado, esse pode ser você. Só brincadeira, aqui dentro não, mas lá fora. A gente faz inversamente proporcional ao que deveria ser feito, que está no manual de instruções. Ou a gente não conhece, ou a gente conhece e não compreende, ou a gente conhece, compreende, mas não faz. Cara, mas quando você sintoniza nessa rádio, o negócio é
divino. Sintoniza. Quando você está sintonizado, seu olho brilha. Você se transforma em uma pessoa que contagia. Outro dia eu li assisti um material sobre os leões. Antigamente os leões eram usados nos circos, e os caçadores iam lá caçar os leões, eles caçavam os leões, e eles colocavam os leões nas jaulas, e ali durante um tempo eles davam comida e água para o leão, mas o leão se comportava da seguinte maneira: o leão ficava do lado e para o outro da jaula, incansável, quando ele chegava na sua exaustão, ele desmaiava. Aí depois, quando ele voltava, ele ficava de um lado para o outro, do lado para o outro, do lado para o outro, quase não comia, quase não bebia água, e isso se repetia por meses. E o caçador que ia vender o leão para o circo, ficava só esperando chegar um momento. E quando chegava esse momento, ele vendia o leão para o circo. Esse momento era exatamente o momento quando o leão voltava daquele desfalecimento, e ele olhava nos olhos do leão, e o olho perdia o brilho. Aí ele falava: agora o leão está pronto para ir para o circo. Quantas vezes a gente acorda e fala assim: cadê o brilho do olho das pessoas? Porque não está sintonizado nessa rádio. Eu quero te falar quem conhece, quem está sintonizado, o olho volta a brilhar. Se por algum motivo na tua vida, em alguma área, você se sente, ou você sente que seu olho está perdendo o brilho, tem saída. Desse labirinto tem saída. E o nome dessa saída se chama Jesus. Olha só o que acontece. Palavras, Jeremias 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, plano de fazê-los prosperar e não causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a palavra de Deus para você, meu irmão. É isso que Deus quer para a sua vida, que você prospere, que você tenha paz, que você tenha brilho nos olhos, que você seja uma pessoa que contagia. É isso que Deus tem para nós. Esse é o chamado, propósito, missão, causa, como você quer chamar. Eu tenho ajudado muitos profissionais que tiveram chamado, mas não reconhecem qual é o chamado, não reconhecem a grandeza do seu trabalho. Deixa eu contar uns testemunhos rápido aqui. Estou de olho ali. Eita. Lá na empresa a gente colocou um procedimento que é aferir a pressão arterial e aferir a taxa de oxigenação com equipamento. Simples. Por que eu coloquei isso? Cara, as pessoas estão morrendo de hipertensão. E eu já tive profissionais um tempo atrás que falaram: Márcio, eu não fiz 2 pós-graduação, estou fazendo mestrado para aferir pressão dos outros. Desculpa, está na empresa errada. E aí ontem, um estagiário foi aferir a pressão do aluno e falou: olha, cara, não está legal, senta aqui. Conversou com ele, fica aqui. Depois foi aferir de novo, estava bem. Eu falei: não, eu quero dar uma caminhada na esteira. Começou a caminhar 4 quilômetros, tranquilo. Ele voltou lá, aferiu de novo, não estava bem. Falou: cara, vem cá. Tirou ele, botou ele sentado. Falou: cara, vamos fazer o seguinte: pô, você está aí, não está sentindo bem, mas não era não era isso, era conversa normal. Falou: cara, deixa eu ligar para a sua família. Falou com a irmã dele. Falou: ele está se sentindo bem, pressão alta, está variando, isso aqui. Leva ao médico. E levaram ele imediatamente. A irmã dele pegou e falou: vamos, irmão. Levou. Daqui umas horas ela ligou lá para a empresa. Falei: cara, eu queria agradecer vocês. Meu irmão acaba de entrar na sala de cirurgia. Olha a grandeza de uma ação quando você tem uma instrução. Deus está nos dando instruções de grandeza, mas se a gente não reconhecer, a gente não faz. E se a gente não faz, a gente não multiplica e não traz o reino de Deus para a terra. Porque Deus é um Deus que quer que os nossos planos prosperem, mas tem um caminho que a gente precisa entender.
Está aí, ó, leia um manual de instrução. Básico. Noé andava com Deus. E Deus me falou: ande de mão dadas com Deus. Nós precisamos andar de mãos dadas. Sabe o que é andar de mão dada? Você já andou de mão dada com alguém que você não tem intimidade? Se alguém falar, dá a mão aí. Se eu falar, não vou falar não, tá? Se eu falar assim, dá a mão para quem está do seu lado, cara, você até dá, mas fica super desconfortável, né? Você fica assim, que eu acho que ele vai parar, porque coisa ridícula. Você começa a sentir ridículo, você acha que eu estou ridículo. Porque andar de mão dada é ter intimidade. Com certeza você já deve ter passado por isso. Você está na sua casa, você tem irmão, pai, mãe, você mora com eles, você tem filhos, e aí você escuta um barulho na cozinha. Pelo barulho da cozinha você sabe se é seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. Por que você sabe? Porque você tem intimidade para reconhecer quem é. Com Deus é a mesma coisa. Se você não tem intimidade, você não consegue reconhecer qual a instrução correta para você ter sucesso na sua vida, ter prosperidade divina na sua vida. E aí você entra naquele labirinto. Intimidade. Gente, eu acho que é porque eu trabalho dando, orientações, desde de gestão empresarial. Eu gosto de criar os desenhos, os checklists, o passo a passo, porque é tanta informação que eu me perco. São tantas responsabilidades importantes que eu me perco. Óbvio, é muita coisa. Trabalho, família, saúde, chefe, amigo, relacionamento, finanças. Meu Deus, a gente fica meio doido. Então eu gosto de criar os passo 1, 2, 3, passo 4, 5. Eu trouxe um para vocês aqui que Deus me pediu. Intimidade. Está andando de mão dadas com Deus, mas Márcio, como é que eu tenho essa intimidade? Passe aí, por favor. E quando você tem intimidade, aí o negócio acontece. Noé andava com Deus. A intimidade, vou voltar, porque eu não lembro qual é aqui, mas a intimidade, Deus dá a intimidade aqui. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E aí eu tenho para compartilhar com vocês esse testemunho. Há 2 anos atrás, meu pai foi fazer uns exames, não estava muito bem, e ele estava com uma suspeita de câncer. E ele foi mergulhar nos exames, fazer mais exames, e nesse momento, enquanto ia estar os exames, ia demorar o resultado, a gente saiu para viajar, eu, Sandro e os meninos. E aí um belo dia a gente está lá de férias, e toca meu telefone, era meu pai. Eu sabia que naquele dia saiu o resultado. Então o Sandro estava com os meninos lá na piscina, brincando, eu falei, meu pai, vou atender, já volto. Peguei o telefone e saí. E meu pai falou, Márcio, tudo bem, as crianças? Tudo bem, pai. Ele falou, Márcio, meu filho, saiu o resultado dos exames. Foi o pai. Ele falou, os exames não deram muito bem, mas fica tranquilo. Ele estava calmo, não estava nervoso, nada. Enquanto eu falava com ele no telefone, eu estava diante dessa cena real na minha frente. E na hora eu tirei uma foto. E na hora que esse arco-íris apareceu, eu falando com meu pai, nesse exato momento, eu lembrei da aliança que Deus fez com Noé. Aquela notícia que o meu pai estava me dando, que tinha sido diagnosticado com câncer, nível 4, não me apavorou em nada, porque eu reconheci a revelação que Deus tinha me dado nesse exato momento. Para a honra e glória do Senhor, meu pai foi curado. Esse ano nós voltamos nesse exato lugar, eu tirei outra foto e agradeci, falei, Deus, obrigado. Há 2 anos atrás eu estava aqui e o Senhor falou comigo.
Obrigado por eu ter conseguido reconhecer isso. Imagina se eu não conhecesse a história de Noé. Eu ia falar, que arco-íris colorido, que não ia reconhecer. Isso é de Deus para a nossa vida. A instrução está aqui. Mais uma, para a gente finalizar. Em uma das células na quarta-feira, tem uns 3 anos isso, veio a palavra de domingo, a gente compartilhou, e aí de repente, lá pelas tantas, minha esposa sábia que é dificular, chamada Sandra, falou o seguinte: olha só, Deus está me falando aqui, às vezes a gente ora, escuta o louvor, lê a palavra, e no momento que a gente precisa silenciar para escutar Deus, a gente pega e vai fazer as coisas. Na hora que ela falou isso, no meio da série, eu falei, meu Deus, sou eu. Eu tenho um devocional com Deus e tal. Mas sabe aquele momento que você fica em paz e fala, Deus, fala aí, estou aqui para te escutar. Eu falei, caraca, sou eu, não faço isso. Eu falei, meu Deus, beleza. Quarta-feira a célula, e começa na semana que vem. Agora, quem puder, Asa Norte, entra no site e fica ciente lá. Eu falei, meu Deus, acordei de manhã na quinta-feira, fiz meu devocional, orei, li a palavra, louvor, escrevi minha oração, tomei café, me arrumei e saí. Eu dirigindo, indo para uma reunião, esqueci de escutar Deus de novo. E aí, dirigindo, eu fui, Deus, fala comigo, pelo amor de Deus, Deus, fala comigo, me perdoa. Foi ontem à noite isso. Pelo amor de Deus, fala comigo. Nossa, como é que... E cheguei na reunião, era aqui no shopping, no Deck Norte, sentei. Tinha 3 pessoas comigo na reunião. Era de manhã, o shopping não estava ainda aberto. Estava abrindo um café. E, de repente, do outro lado do shopping, veio uma senhora com um vestido florido. Aquilo me chamou a atenção do outro lado do shopping. Ela veio, parou do meu lado, olhou para mim e me entregou essa filipeta que eu tirei a foto aí, e falou assim, ó, Deus está falando contigo. E saiu. Eu com o papel na mão, olhei para os caras da reunião e falei assim, vocês viram essa senhora? Sei lá, né, como é que Deus age. Falei, vocês viram essa senhora? Falei, vimos. E continuaram a reunião. Falei, viram mesmo? Vimos. Falei, como é que ela estava vestida? Um vestido florido, eu acho. Ah, tá bom. Guardei e a gente continua a reunião. Deus revela, Deus instrui e Deus age. Manual, instrução. Nós temos que ter a sabedoria para poder compreender, porque com a quantidade de informações e instruções que chegam até nós, a gente pode se confundir, e aí vem um sofisma que está na Bíblia, que precisa ser destruído. Quer saber o caminho da prosperidade? Quer conhecer a revelação, a instrução, para você poder agir e não fazer ao contrário? Deus me pediu para falar isso aqui, ó. Checklist da prosperidade espiritual. Por que eu faço isso? O mecanismo que eu uso. Cara, eu tenho tanta coisa para falar, para fazer, que eu esqueço, óbvio. Sou limitado. Outro dia mesmo, meu coordenador veio falar comigo. Inclusive, ele está aí, Jonas? Obrigado, meu irmão. Ele, Márcio, olha, isso. Eu falei, cara, você pode escrever? Na hora que eu saí para aquela porta, você vai falar, aquele dia eu falei isso com você. Eu falei, falou? Foi essa. Você falou, eu vim aqui naquele dia? Escreve, porque é muita coisa. E eu sei que na sua vida também são muitas coisas, muitas questões. Porque, na verdade, cara, você precisa se conectar para você escutar a revelação. Tem que ter intimidade. Para ter intimidade, você precisa seguir os passos. Está lendo a palavra, está ouvindo a palavra de Deus. Eu leio e eu coloco no YouTube, Cid Moreira. Ele escreveu todas as passagens. Gosto da voz dele. Escuto. Então eu leio uma palavra, depois eu escuto ela. Prática. A prática, isso não é teoria. Isso não é um livro de história, teoria. Isso é um manual de instrução para você colocar em prática, para você poder viver o que Deus deixou para nós vivermos. Que não é o que o mundo está tentando nos convencer, numa mentira. Não é. Oração diária, eu escrevo, louvar a Deus, viver em comunhão, viver em obediência, escutar, confiar, entregar. Deus falou comigo um tempo atrás sobre confiança muito forte.
Falei, está confiando, estou confiando. E aí eu lembro, outro dia eu estava com os meninos, o Felipe era pequenininho, não vai nem lembrar. Ele estava para pular na piscina, eu falei, filho, pula. Aí eu falei, você confia no papai? Ele falou, confia. Eu falei, então pula. Ele, não. Aí naquela hora eu falei, sou eu às vezes com Deus. Deus, eu confio em você. Está a situação aqui, eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Então confiei. É a maturidade espiritual. E aí é jejum, oferta. Depois eu quero falar sobre o dízimo, que para mim foi uma grande revelação, instrução e ação. Demorou só 15 anos, mas glória a Deus, eu mudei. Deus não falava comigo mais. Deus esfregava na minha cara, assim, ó. Cara, esfregava na minha cara. Mas é para outro dia. Sal, luz, amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo o próximo como a ti mesmo? Tem gente que nem se ama. Leia o manual, leia a instrução. Reconheça, sai do labirinto. Não adianta só conhecer. Conhecer e mergulhar para que isso seja revelado e você possa reconhecer. E aí sim agir. E para finalizar, está na hora do almoço. Imagina esse prato. É porque eu gosto de arroz, feijão, batata. Você gosta, é o que eu mais gosto. Imagina essa comida deliciosa. Não é? Sem sal. Imagina uma comida dessa sem sal. Deu para ver na cara. Deus me falou, para finalizar compartilhando essa palavra: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Você é instrumento de Deus na mão, para fazer as obras dele, das múltiplas formas. Se é no seu trabalho, é no seu trabalho. Se é no salão, é no salão. Se é no hospital, no hospital. Se é na casa de alguém, é na casa de alguém. Se é na sua casa, é na sua casa. E aí eu vou contar um testemunho. Estou eu na minha empresa, para cima e para baixo, fazendo 1000 coisas. De repente chega o rapaz que trabalha, é uma empresa terceirizada, seu Elzo. E ele, um belo dia, falou, seu Márcio. Eu falei, oi, senhor, você tem 1 minuto? Eu tenho. Entra aqui, botei ele na sala. Falei, pois não, seu Elzo. Ele, o senhor conhece o Jetro? Eu falei, cara, conheço tanta gente aqui na empresa, são 4.000 pessoas. Jetro, meu Deus. Eu falei, não. Então, Jetro foi sogro de Moisés. Aí eu, não conhecia, eu não conhecia isso. Eu não sabia quem era o Jetro, não sabia que ele nem estava na Bíblia. Aí eu, opa, lá vem revelação. Fechei a porta, falei, quer sentar? Quer um cafezinho? Então, seu Márcio, Moisés estava lá liderando a turma, para cima e para baixo, de manhã, de tarde, de noite, cansado. O sogro olhou para ele e falou assim, Moisés, tu está fazendo aí, cara? Pô, estou atendendo o povo, é minha responsabilidade. Ele falou, Moisés, dessa forma, cara, você não vai aguentar, vai todo mundo padecer, você e a galera toda. Diz a palavra do Senhor. Sem dúvidas desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo. Por isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. Instrução, né? Quando o seu Elcio começou a falar, eu já, espera aí que eu vou pegar um papel e uma caneta. Já arranquei o papel e a caneta. Representa o povo perante Deus. Falei, sou eu, tenho que representar o meu povo, que é os meus, era uma coisa da empresa, empresária. Eu falei, preciso representar a minha equipe perante Deus, né? Leva as suas causas a Deus. Falei,
São 270, 250, tem que levar as minhas e as dos 250. Instrução. Ensina-lhes os estatutos e as leis. E faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E aqui para mim foi uma compreensão. Deus não falou, faz ele andar no caminho e faz eles executarem a minha obra. Deus falou, mostra para ele o que eles têm que fazer. Deus não me falou, faz com que eles façam a minha obra. Eu falei, foi importante isso aqui, viu, gente? É diferente, né? E aí depois ele falou o seguinte, procura dentre os povos, procura dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, de 100. O que ele estava me falando assim? Cara, você precisa de uma equipe que seja temente a Deus, para que eles sejam responsáveis pela administração na prática. Está aqui, ó, administração. Entendi, obrigado. Tem um hoje aí, né? Jonas, levanta aí. Uma salva de palmas para o Jonas, gente. Glória a Deus pela sua vida, viu, Jonas? E agradeço a Deus por eu poder reconhecer isso. Imagina se eu não reconheço. Ele ia estar ali do meu lado e eu não ia reconhecer. Entendi. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. E aí, o que Deus me falou para finalizar e deixar com vocês? Nesse dia, o seu Elzo, que nunca teve uma intimidade tão grande comigo para me dar uma palavra de Deus, imagina, ele devia estar em casa assim, meu Deus, vou falar, e se eu perder o emprego, se ele não for, se ele não sei o quê, e Deus deu intrepidez para ele me pegou assim, sabe, saindo de um ano para o outro, falou assim, tem um minuto, eu falei, imagina se ele não escuta a revelação e a instrução de Deus. Olha a trama toda, quando a gente se coloca à disposição como instrumento e age de forma com que a gente se prepare para compreender as instruções de Deus. Sai do labirinto, faz da forma que tem que ser feita. Não porque eu estou falando, porque está aqui. Nesse dia o seu Elzo foi sal, porque ele poderia fazer o dele. Hoje o seu Elzo trabalha na limpeza e hoje ele começou a fazer administração e hoje ele, no período da limpeza terceirizada, ele trabalha e no outro período a gente colocou, ele está fazendo estágio de administração lá na empresa. Pô, naquele dia ele foi sal. E Deus me falou que todos nós somos sal. Só que é tanta coisa, né, que a gente às vezes esquece de ser sal na vida de alguém. Imagina que você está na mesa, recebe esse prato, está com um salzinho no bolso e não usa. Porque o sal Deus já te deu. E de forma representativa, deixa eu chamar meus ajudantes. Lucas, Felipe, por favor. Uma salva de palmas para ele. Vamos salzinho. De forma, Sandra, minha esposa, sabe aqui dificular, por favor. Vem cá. Uma salva de palmas. Tá bom, Camila? Por favor. Vocês vão receber um salzinho. Pode distribuir, gente. Guarda esse sal na bolsa, no bolso, na carteira, para que você se lembre da passagem de Mateus 5,13. E seja sal na vida das pessoas, no seu trabalho, na sua casa, com o seu cônjuge, com a sua família, com os seus filhos. Para que a gente consiga executar o nosso chamado, que é viver o reino de Deus aqui na terra. Tem mais. Não esquece. Quantas vezes uma palavra... Eu estou falando isso e está me vindo aqui o seguinte. Ora, tem intimidade para que Deus te revele como você vai fazer isso. Porque no meu início,
sedento por conhecer a palavra de Deus, tem uma passagem aqui que fala assim: retire-se, Satanás. E quando aconteceu algumas coisas que eu reconhecia que eu estava naquele momento, eu ficava aqui na minha mente: retire-se, Satanás, retire-se, Satanás, retire-se, Satanás. Mas teve uma vez que eu não me aguentei e eu falei para a pessoa. Falei: retire-se, Satanás. Nossa, eu fui sal não, né? Fui limão, eu acho. É sal não. Então, ora para Deus, tem intimidade para que você possa reconhecer isso e colocar as coisas em ordem. Vem aqui, você pode vir aqui, para que você, isso, para que vocês possam colocar através das instruções, seguir as instruções de Deus, para que as coisas que possam estar fora de ordem da sua vida entrem em ordem. Porque quando você está sintonizado, mesmo sem conhecer com uma profundidade, ou não ter uma compreensão com profundidade, você começa a tomar atitudes baseadas nos princípios de Deus. E uma delas foi no nosso casamento. Nós fizemos os convites, vamos casar na igreja, depois tem a festa, vamos casar, e aí vamos fazer a lista, fizemos a lista, mandamos fazer os convites e tal. E logo depois a gente, num momento, falou assim: vamos fazer um convite para Jesus, né? Vamos. Aí ela ligou para, como é o nome da menina que faz? A calígrafa. E nós mandamos, eu trouxe hoje, nós mandamos fazer um convite impresso para Jesus. Tem um nome aqui: Jesus Cristo. 20/7/2007. Sem ter um entendimento profundo, hoje a gente olha, né, e fala assim: ali Deus nos revelou. Quando você coloca Jesus, meu irmão, para dentro, ninguém te segura. Você não vive num labirinto perdido. Eu queria finalizar fazendo uma oração. Se você se sente perdido, se você se sente às vezes cansado, se você muitas vezes não consegue reconhecer a instrução de Deus na sua vida, a revelação de Deus na sua vida, agora é hora de você colocar a intenção de todo o seu coração. Fica de pé, por favor. Coloca toda a intenção. Gente, Deus é um Deus do... Eu já ouvi a palavra do Deus é o Deus do impossível, né? Eu falo assim: Deus é o Deus do possível. Eu vou lá na palavra, buscar a origem. Deus não conhece, a palavra impossível não existe para Deus. Coloca a intenção do seu coração em qualquer causa que te leve a um desconforto, que te leve a uma angústia, e que você já tentou por diversas portas, por diversos caminhos, e hoje você se sente perdido. Pode ser na sua família, pode ser com o seu irmão, pode ser com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, no âmbito profissional, pode ser nas suas finanças, pode ser na sua saúde. Coloca agora, tira toda a intenção do seu coração e apresenta diante de Deus essa intenção. E se puder, quando chegar em casa, escreve, para que você não esqueça do pedido que você fez para Deus, e coloca diante dele a petição, diante de Deus, aquilo que tudo pode. E um dia você vai vir aqui para dar o testemunho dessa bênção na sua vida, dessa transformação na sua vida, em qualquer área. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, para Te louvar, Te agradecer. Senhor, queremos colocar, Senhor, diante de Ti, o nosso pedido do nosso coração. Nos mostre, nos revele, nos instrua, nos dê energia e força para agir, Senhor, conforme as Tuas instruções, Senhor. Não queremos nos sentir perdidos. Nós queremos, Senhor, viver a prosperidade, Senhor, a paz, as bênçãos que o Senhor nos reservou, Senhor. Nós colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, as nossas causas, Senhor, que possamos em algum momento achar que é impossível, mas sabemos que para Ti a palavra impossível não existe. Nada é impossível para Ti, Senhor. Tu nos criaste, Tu criaste o mundo, Tu criaste as leis, e Tu nos deste a sabedoria, Senhor, para podermos compreender a Tua palavra. Senhor, apresentamos aqui diante de Ti, Senhor, essa causa,
específica, escrita, detalhada, Senhor. Que nós estamos desgastados e não conseguimos encontrar solução. Mostre-nos, Senhor. Resolva, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, e nós entregamos e confiamos, Senhor, para que o Teu poder seja feito, Senhor, aqui na terra, para que fortaleça a nossa fé, Senhor, e nós podemos, Senhor, sermos sal na vida de todos que nos cercam, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.